desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andarem de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós não devemos jamais falar que não vale a pena servir a Deus. Principalmente se você ainda está em saúde, tem seus dois braços, suas duas pernas, você anda, você fala, você respira, porque o ar ele não é uma coisa que a gente pode fazer com que ele haja em algum lugar. É como o vento, que nós não sabemos de onde vem e nem para onde ele vai, só sabemos que ele existe. O ar quem dá para nós é o próprio Deus. Então, não devemos ficar duvidando, por que eu sirvo a Deus, sendo que quem não serve lá fora está levando a mesma vida que eu. Então, eu te digo, servir a Deus é uma coisa difícil, mas vai valer a pena. Quando você estiver passando por apuros, e no outro dia você vê que aquela tempestade simplesmente foi apenas uma simples tempestade. Ela veio apenas para te derrubar, mas você está de pé. Você vai perceber que o Espírito Santo de Deus, ele veio, ele acalmou a tempestade, ele tranquilizou seu coração. Por isso eu te digo, seja fiel a Deus. Não permita que o inimigo venha roubar a sua alma, nem venha roubar o que você tem, ele não venha roubar a tua família, não venha roubar o teu ministério, porque é muito difícil quando a gente deixa o inimigo entrar na nossa vida. Se você permitir uma brecha, ele consegue destruir tudo. Se você não conseguir clamar a Deus, para Deus te dar um livramento, aí acabou para você. E para voltar é difícil, é muito difícil voltar para os caminhos de Deus. Por isso temos que seguir sim os estatutos de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se ele diz provai-me nisto, é que a gente tem que
fazer prova dele. Nós temos que fazer a nossa parte para Deus poder fazer a dele. Muita gente pensa que Deus é obrigado em abençoá-la, é obrigado em dar a vida para ela, dar saúde. Mas Deus não é obrigado a isso. O que Deus fez por nós foi muito além, muito além do que um simples amor que a gente sente um pelo outro, por uma pessoa, por um familiar. O que Deus fez por nós é sobrenatural. Dar o seu próprio filho por amor de outros que nem sequer estão nem aí para ele. Isso é um amor tremendo, um amor absoluto, um amor incondicional, um amor eterno, um amor que não se escreve e não se fala, não existe, não tem forma, não existe nenhuma maneira de falar como Deus nos amou, como Deus é grande, como o amor dele é imenso, não existe palavras. Cada coisa que se olha, cada coisa que você admira, se você olha para o céu, você vê aquelas estrelas tão imensas e não caem, não saem do lugar, mas brilham eternamente, porque Deus fez tudo perfeito. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você não toca, foi Deus que fez. Porque em Gênesis, desde o capítulo 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo quanto neles há, e não algumas coisas quanto neles há. Tudo o que neles há foi Deus que criou. E eu ainda não entendo por que tem pessoas que são capazes de falar que Deus não é com ela. Eu não entendo isso, porque é como eu disse, ela anda, ela fala, ela respira, ela tem saúde, tem a família. Pode não estar em paz, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se ele venceu, ele disse que nós seríamos capazes de vencer. Ele diz na palavra dele, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, capacete, couraça, escudo, espada, tornozeleira, joelheira, até o calçado Deus nos deu, para que nós viéssemos se preparar para a guerra que está travada neste mundo espiritual. Nós não devemos deixar jamais de combater o mal. Não devemos. Porque o mal ele não brinca de ser mal. Às vezes a gente brinca com a nossa vida, fazemos coisas que desagradam a Deus, viramos as costas para o nosso Senhor, esquecendo que o nosso Senhor ele também tem sentimento. Se Ele ama, Ele também se entristece. Todo mundo que ama, se vê a outra pessoa virando as costas para ela, fica triste, fica muito triste. Se nós ficamos tristes, pensa Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. E por que nós ainda deixamos de dar nossos dízimos e nossas ofertas? Dar não, nós estamos devolvendo, porque nós viemos nu para esse mundo, assim como Jó disse. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Se nós viemos nus, não temos nada, a roupa do nosso corpo é de Deus. E por que a gente ainda fala, se eu não trabalhar, Deus não vai me dar? Se eu não for buscar um emprego, se eu não for cumprir minha carga horária, Deus não vai me dar. Como é que Deus não vai te dar se foi Ele quem abriu a porta para você? Às vezes você é tão infiel, mas Deus Ele permanece fiel. Ele continua te dando emprego. Você sai de um emprego, você próprio fecha a porta que Deus abriu. Deus vai lá e abre outra. Você fecha outra porta, Deus abre outra. Você fecha outra porta, Deus abre outra. E ainda tem coragem de ficar reclamando para Deus. Que o Senhor Ele venha colocar em nossos corações
Que Ele venha abrir nossos olhos, venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós venhamos enxergar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é fiel. Que nós não venhamos duvidar da providência do Senhor, que nós não venhamos duvidar do que Ele pode fazer por nós, que nós não venhamos roubar a Deus, como diz a palavra, mas que nós venhamos olhar para o alto, olhar para o monte, de onde vem o nosso socorro. E com certeza Deus, Ele vai ser fiel em sua vida. Amém.